Boa noite, telespectadores. Estamos de volta com o nosso Viver Bem em Cristo, nesta segunda-feira, conversando novamente com o ministro Sérgio Alves, para falar um pouquinho da Palavra de Deus, nos aproximarmos de Deus, porque a gente não pode gostar de quem a gente não conhece, não é mesmo? Então, a gente está aqui com ele para, além de crer, a gente começar a gostar, entender, admirar, não é, o nosso Criador. Tudo bem, pastor? Boa noite a todos, que seja de grande proveito aí nosso encontro essa noite aí, que a gente possa transmitir aquilo que pela onisciência do Senhor, que os assuntos sejam concernentes às necessidades de cada um de vocês, né? E que Deus nos abençoe no dia de hoje aí. Amém a todos nós. Pastor, eu gostaria de hoje abordar o tema, a questão da Bíblia, né? Deste livro que contém os ensinamentos, a palavra de Deus. E eu falo isso porque existe uma grande dificuldade, às vezes, de compreender essa questão de a Bíblia ser a palavra de Deus, né? Uma Bíblia, sim, escrita por homens, né? Todos os livros que se tem hoje foram escritos por homens, né? Começar por aí. Mas que há uma dúvida se realmente é a palavra de Deus por essa questão. Eu não vou acreditar, foi escrita por homens. Né? Em outros programas o senhor já nos falou a questão da eficácia da palavra, da diferença entre um livro que é, digamos, um livro de autoajuda, outros nesse sentido, de um livro que realmente é eficaz, em que tu faz isso, que vai acontecer aquilo. Né? Então, isso é uma das questões, mas tem várias outras assim que eu gostaria também de que o senhor colocasse aqui para as pessoas saberem por quê. Né, quais são os argumentos, digamos assim, né, quando alguém nos coloca isso, né, de que foi escrito por homens e tem várias interpretações. Né? Então, como é que é isso? As interpretações da Bíblia não são muitas, na verdade. O que existe é que as publicadoras, as multiplicadoras aí eles fazem versões diferentes, atualizadas da Bíblia. Um linguajar mais coloquial, digamos, um linguajar mais compreensível para as pessoas, não é? E eu não aconselho que esse tipo de Bíblia seja adquirida por ninguém. Existe a Bíblia traduzida para o português, que é a João Ferreira de Almeida, a revista atualizada, que é a Bíblia que não tem tanta diferença do original. Não tem tanto enxerto, como se diz. Porque trocaram ali muitas coisas assim, para facilitar o entendimento, e alguma coisa se perde sempre. Não é que vai ser acrescentada, mas eu creio que mais se perde do que há acréscimos, não há acréscimos no meu entendimento. E às vezes até muda o sentido se não for bem colocada, não é? Exatamente, pode até alterar o sentido. Mas existem Bíblias confiáveis, né, que é João Ferreira de Almeida, essa revista atualizada. Tem a Bíblia Scofield, que é uma Bíblia bem próxima do original no grego, né? E que foi escrita por homens, sim. As pessoas, quando vêm conversar comigo, elas sempre colocam isso, mas a Bíblia que tu está pregando, que tu conhece, é a Bíblia que foi escrita por homens. Muitas vezes eu me deparei assim com filósofos conversando comigo, com teólogos também, que conversam com a gente às vezes. E eles colocam essas coisas, e eu digo para eles, olha, esses filósofos que não creem no Senhor, na Bíblia, né, no caso, eles argumentam que como é que eu posso ter uma fé num livro que o homem escreveu? Sim, mas Deus não desceu na terra para escrever nenhum livro até hoje, né? Mas ele inspirou pessoas consagradas para escrever esses livros. E se você olhar para a Torá, que é o Velho Testamento,
a experiência e o que Deus escreve, e a experiência e o que Deus escreve, tudo fecha. Né? Deus disse para Moisés: estende teu bordão sobre as águas, eu vou abri-la. Deus falou isso para ele. Ele acreditou e fez. Isso está escrito hoje. Por que eu não vou crer se isso já aconteceu com um homem de carne, osso, de alma como eu? Por que eu vou duvidar hoje que Deus, aquela palavra não vale mais? Vale, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, está escrito isso em Hebreus, né? Então eu também pergunto: qual é a tua crença? Minha crença é essa, é essa, é essa. Tá, e quem escreveu esses livros que você aprendeu isso? Foi o homem, então, a mesma coisa. Sim. Né? Então, por que um e outro? Porque a filosofia também são pensamentos humanos, né? Então, por que, né? Porque a Bíblia é diferente? Porque é o pensamento de Deus através de homens também. Eu vejo assim, o senhor falou num outro programa também, que passou por várias religiões ao longo da vida até encontrar, né, verdadeiramente Deus, a palavra de Deus, a verdade, né? E eu também tenho assim bastante conhecimento e sei, por exemplo, vamos citar, né, uma das crenças que é a crença do espiritismo, né? E foi um livro escrito por Allan Kardec, né? Então é um kardecismo, né? Então, mas eu li parte do livro, tá? E não tem uma coerência, né? Tem coisas boas, isso a gente também falou num outro programa, a árvore do bem e do mal, o que é o bom e o ruim. Tem muitas coisas boas, princípios morais, como o senhor disse, mas a verdade, ela tem uma eficácia, ela tem um efeito diferente, né? Sobre as pessoas, quando as pessoas seguem aquelas orientações. Não tem erro, não é? Não tem. Porque, veja, o mesmo procedimento que eu usei nas religiões antes de chegar na Bíblia, o princípio estava ali. Aí você pratica o princípio, não acontece o que está escrito. Aí tu espera e persevera, não acontece. Aí tu pega outro princípio, porque tu aplica vários durante um dia, né? E você vai lá, testa de novo e não acontece. Aquilo começou a me criar umas certas dúvidas, porque eu estou aqui já há tantos anos e a coisa, tudo que diz ali não acontece no campo prático. Então eu saía daquele lugar e ia para outro, e assim testava da mesma forma, porque a gente conhece os princípios filosóficos, né? Quando uma coisa é real e verdadeira, o princípio acontece o que o princípio determina, né? A consequência é perfeita, como descreve ali. Né? E filósofos existem muitos no mundo inteiro e eles próprios têm pensamentos diferentes, né? Porque são humanos. E a filosofia, ela estudou o comportamento humano para emitir os seus conceitos, né? Deus não é assim. Deus se revela Ele para as pessoas. É diferente. Isso aí deu para perceber de cara que era um livro diferente quando eu cheguei na Bíblia. Então, o que eu fiz na Bíblia? Diz que fazendo isso acontece aquilo? Tá bom, vamos colocar em prática agora. Fechava. Vamos para outro. Fechava. Digo, é aqui que eu vou ficar. Fechava porque eu era transformado, coisa que nunca ocorreu nas outras que eu passei. Então, quando começou a mudar meu pensamento, quando eu comecei a declinar de determinadas práticas de vida, quando eu comecei a vencer muitas coisas assim, aí eu digo, não, aqui é Deus que está falando. Existe uma transformação e não só uma mudança espontânea de comportamento e muitas vezes ineficaz, que dura um tempinho, vai ali adiante e não consegue mais, né? Mas, pastor, a gente passou tão rapidinho, né, esse primeiro momento. A gente vai fazendo um breve intervalo, mas já voltamos com você. Estamos de volta e o nosso assunto hoje é a Bíblia.
que por mais que digam, né, muitas coisas, enfim, é o livro ainda mais vendido do mundo, né, e o mais antigo, eu creio. Mas a questão de ela ser realmente a palavra de Deus ou simplesmente ser mais uma filosofia, como alguns dizem, não é? E no encerramento do primeiro bloco, o senhor dizia que quando conheceu a Bíblia, depois de muitas filosofias, muita leitura, muitos livros, enfim, de muita busca, a diferença em que o que diz na Bíblia realmente provoca uma transformação, né, da pessoa, e não somente uma mudança temporária de comportamento que ali adiante já cansei, né? Quando a pessoa é transformada, e esse é o poder da Bíblia, né? Realmente ela provoca um efeito, assim, né? Como se fosse, não é uma energia, eu sei, mas é para a gente comparar, não é? É como uma onda ali no forno de micro-ondas que transforma aquele elemento, né? Então, de certa forma, é isso. Eu vejo assim os efeitos da busca do conhecimento da palavra, os efeitos gera uma espécie de uma metamorfose psicológica na gente, né? A nível espiritual e psicológico. Porque você começa a mudar. Porque os princípios parece que em conjunto com esse conhecimento que fica com tráfego constante na nossa mente, porque a gente tem que pensar bastante nos princípios para a gente receber a eficácia deles. A Bíblia sempre orienta que a gente faça isso. Lá em Colossenses, do capítulo 2, do verso 5, diz, 3 no verso 5, diz assim: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são da terra. É um princípio. Então, eu leio um texto da Bíblia de manhã e vamos gastar um tempo agora, vamos perseverar nesse princípio. Vamos gastar um tempo, vamos agora fazer uma espécie de contato indutivo com aquela palavra. Por que Deus falou isso? Para quem falou? Em que época falou? Qual era o sistema na época? Aí você começa a descobrir a mente de Deus. E esse processo de descortinamento da mente de Deus é que faz a mudança de transformação dentro de você. Porque você passa a ser trabalhado por uma pessoa invisível por dentro. É uma operação miraculosa. Coisa que a filosofia não produz isso. É tudo racional. Então, não envolve o espírito. O Espírito de Deus. Não envolve o nosso espírito nem o de Deus. Porque é totalmente exterior esse tipo de relacionamento com os princípios filosóficos. Entende? Não é uma coisa que vai lá no âmago do teu ser. Porque não tem um espírito que trabalha alinhado com a palavra. Porque a verdade sempre é comprovado o seu teor pelo espírito que habita em você. E essa é toda a diferença. Muitas vezes a gente não concorda, mas não é porque não crê, é porque a gente não quer enxergar que sim, aquilo é verdade. Aquelas coisas estão dentro da gente, a gente é assim e Deus está nos mostrando, nos dizendo, mas não porque Ele é um carrasco, é porque Ele nos ama e quer nos aperfeiçoar, né? Nos transformar para que não haja tanto sofrimento, né? Porque o homem sofre muito nessa terra, né? Por N circunstâncias, não é? Então, o amor de Deus quer que a gente o busque para que sejamos transformados e felizes e não vivamos mais nesses enganos como nós falávamos também no outro programa. Então, não é algo natural. Quando você lê a palavra, você não está mexendo com coisas naturais. Você está mexendo com uma pessoa sobrenatural, que ela é eficaz, poderosa para fazer aquilo que você leu se cumprir dentro de você e fora de você. E aí tem uma palavra em Jeremias que Deus diz assim: eu velo pela minha palavra. O que ele quer dizer? Ele faz acontecer o que ela promete. Então tem uma força espiritual envolvida no processo
de acontecimento da realidade daquilo que você recebeu, entende? A tendência muitas vezes é a gente tentar aproximar o que diz aquilo ali daquilo que a gente quer que seja, né? Não sei se o senhor compreende. A gente meio que busca adaptar a palavra à nossa realidade, né? Mas também está escrito: vede como ouvis, não é? Exato. Veja bem, tem uma vontade e tem resistência nossa quando lemos a Bíblia. Tem a nossa vontade própria e tem uma resistência. Essa aí produz a resistência. Porque Deus manda tu perdoar uma pessoa que tu está com ódio. E agora? Então tu vai ficar resistente ao princípio do perdão. E o que vai acontecer? Ao longo de um tempo, de tanto você ouvir, de pensar, de ouvir testemunho de pessoas que obtiveram vitória. Aí você começa a dizer, poxa, eu vou ter que experimentar isso. Eu acho que eu vou receber isso e vou fazer. Aí faz, e aí sente a paz, e sente a libertação. E aí você adquiriu fé para arrumar as outras áreas que não foram arrumadas ainda. Tudo é pela fé. Pois é, e a gente não quer perdoar por causa de um outro probleminha, né? Que é o orgulho. Só que o perdoar, eu tinha uma certa dificuldade realmente no começo, né? Eu não compreendia isso. Num certo momento eu vi assim que perdoar, a gente tem que começar a praticar, como o senhor disse, para ver se é eficaz mesmo, né? E eu vi assim que perdoar é muito melhor para a gente que perdoa, para quem perdoa, do que para quem é perdoado. Não é? Claro que o perdoado tem o benefício, né, do perdão, enfim, né? Mas o perdoar, ele faz um bem imenso, porque se tiram muitos pesos, amarguras, coisas que ficaram lá pesando na alma da pessoa e ocupando um espaço que poderia estar sendo ocupado por coisas melhores, não é? Exatamente. E não tem como dar errado isso. Do jeito que a gente colocou aqui várias vezes, eu creio até nesses anos todos do programa aqui, já falamos em outras ocasiões a mesma coisa. Talvez hoje com uma abordagem um pouco diferente, mas vai acontecer exatamente isso que você acabou de falar. Porque quem já creu em tantas coisas e não deu certo, e achou que deu certo, ele nunca mais muda. Isso eu também já disse, na hora que Deus mostra é diferente, porque se a gente enxerga realmente que essa cadeira é amarela, ninguém nunca vai me dizer que ela é verde, porque eu sei, eu já vi. E a verdade de Deus é isso, depois que se enxerga, a pessoa não muda mais, porque viu que é aquilo que funciona e que faz o efeito, né? Que é a medicação certa. Exato. É porque a palavra, como ela trabalha junto com o Espírito de Deus, ela nos é revelada. E aí a revelação imprime dentro da nossa alma um princípio, uma atitude mental, uma atitude emocional, uma conduta interior que nunca mais vai ser alterada. Pois é, pastor, aí tem uma coisa assim muito importante, porque Deus se revela para quem Ele quer. Então também não é qualquer pessoa que lê a Bíblia que enxerga as coisas que está ali, né? E muitas vezes ela não enxergava e passa a enxergar. Mas a Bíblia diz, né, que para aquelas pessoas que Deus abre, descortina, né? Como receber isso? Por que acontece isso? Né? Eu acho que está muito ligado ao propósito que Deus tem com o seu plano de implantar reino na terra e com o propósito com a vida das pessoas dentro da igreja. Talvez em determinado momento da vida de uma pessoa, quem sabe, porque eu também pensava dessa mesma forma e passei por tudo isso, por isso que eu falo. Agora, aquele que sempre busca o conhecimento da palavra, ele vai ter as experiências necessárias sempre. E vai ter a comprovação
de que está no lugar certo e que está na estrada certa e que vai chegar no lugar certo. Isso que é importante. Bem, pastor, encerrando então, o nosso programa, que eu sempre digo, infelizmente chegou ao fim, porque a gente sempre tem muitas perguntas, mas eu digo assim, para quando dizem que depende de interpretação. Claro, Jesus falava por parábolas, porque quando diz ali, não jogueis pérolas aos porcos, ninguém vai pensar que eu vou pegar uma porção de pérolas e jogar para os porcos, não é isso. E tem outras coisas também que é dito, que é óbvio que está querendo dizer alguma coisa, mas o que significa, jogar pérolas aos porcos? E isso é uma coisa que Deus vai descortinando, mas também, como o senhor já disse numa época ali, conhecer Deus é como conhecer a medicina. A gente anda numa faculdade, aprende, estuda, até que conhece bem. Então, eu agradeço a sua presença, às vezes me empolgo um pouco demais aqui, mas eu acho muito importante, porque as vivências que a gente tem, eu tenho certeza que os nossos semelhantes, as pessoas têm também, e a gente está aqui sempre procurando levar o melhor para você, buscando realmente o que todo mundo quer, que é ser feliz. Amém. Então, agradeço também a participação e que Deus abençoe a todos os nossos telespectadores que hoje estiveram nos acompanhando. E voltamos aí a semana que vem. Inverno.